Estamos entrando na era do reinado de Davi. O livro de 2 Samuel, ele tem profundos ensinamentos. Então, por que foi escrito? Quando foi escrito? Por que ler e o que buscar neste livro? São alguns dos assuntos que eu quero trazer para você neste capítulo 1, 2, 3 e 4 de 2 Samuel. Ele foi escrito para traçar a história desde a morte de Saul, quando ele se suicidou, até o fim do reinado de Davi, aproximadamente 1010 a 970 a.C. Ele foi escrito provavelmente em algum tempo depois da morte de Salomão e da divisão do reino, por volta de 930 a.C. Esse livro você deve ler e buscar nele ensinamentos profundos, como, por exemplo, muitas vezes é difícil até mesmo se olhar no espelho. Diante das nossas falhas, ficamos chocados e até preferimos não olhar para os nossos defeitos. Alguém chega até a perguntar: depois de tudo que eu fiz, como pode Deus me amar? Davi poderia ter feito essa pergunta. Ele conheceu a luta, o sofrimento, o pecado, mas também ele experimentou o constante amor de Deus. Podemos nos identificar com Davi, não é verdade? Neste livro, vemos que, a despeito dos nossos triunfos, não podemos chegar nunca ao topo. E independentemente de quão profundo seja o nosso desespero, o amor de Deus, ele pode nos alcançar. Procure a mão de Deus nos acontecimentos humanos destes episódios do segundo livro de Samuel. Davi subiu ao poder porque Deus o escolheu. Seus feitos heróicos se tornaram possíveis porque Deus estava com ele. E as suas decepções, como por exemplo o adultério, a rebelião do seu próprio filho Absalão, mostram a justiça de Deus e a sua misericórdia em resposta ao pecado. Vamos nos aprofundar então neste livro maravilhoso? Se você ainda não nos acompanha, então passe a nos acompanhar, acompanhe os vídeos anteriores, curta, comente, envie para o maior número de pessoas estes vídeos do Devocional 2024. No capítulo 1, do versículo 1 ao 10, a palavra de Deus neste livro começa mostrando um amalequita. Ele esperava ser recompensado através da mentira. Ele acreditava que Davi ficaria contente com a morte de Saul. Quantos que buscam êxito baseados em mentiras? Ele chegou diante de Davi, com bracelete, coroa que Saul utilizava como rei, acreditando que seria a prova que ele realmente estava falando a verdade. Sabe, quando pessoas tentam provar que a sua mentira é verdade? Assim este homem fez. Mas Davi pranteou. As razões do pranto de Davi, que estão aqui no versículo 12 do capítulo 1, são algumas, como por exemplo as que eu vou citar para você. Antes, veja só: prantearam, choraram e jejuaram até a tarde por Saul, por Jonatas, seu filho, e pelo povo do Senhor, e pela casa de Israel, porque tinham caído à espada. Algumas das razões de Davi ter agido assim, pranteado,
chorado, jejuado, era porque Jonatas era um amigo íntimo dele, porque Saul, apesar de corrupto, era o rei de Davi, e a morte, mesmo de um corrupto, um rei corrupto, era um momento político muito difícil em Israel. E era mais uma derrota humilhante de Israel nas mãos filisteias. Deu para entender o motivo das lágrimas de Davi? Mas no versículo 21, a palavra de Deus, ela nos mostra, nos ensina, em meio ao choro, ao pranto, à oração que Davi estava fazendo ali naquele momento, registrando suas palavras de dor pelo que havia ocorrido, ele fala um detalhe que é um ensinamento para nós. No versículo 21, ele, em meio ao seu hino, ele diz assim: montes de Gilboa, não caia sobre vós nem orvalho nem chuva, nem haja aí campos que produzam ofertas, pois neles foi profanado o escudo dos valentes. Quer dizer, aquele lugar se tornou como um memorial de morte. O escudo de Saul, que jamais será ungido com óleo, porque obviamente ele havia morrido. Mas por que os escudos eram ungidos com óleo? Primeira razão estratégica era para que os escudos eles não ressecassem com o sol e nem com a chuva, por causa das mudanças de tempo. E também, além disso, para as espadas inimigas deslizarem e não atravessarem o escudo. E também simbolizava, para os soldados, decisão e preparo. Era como, por exemplo, o equivalente no ditado português, quando falamos assim: arregassem as mangas. Era esse o significado do óleo no escudo. E espiritualmente é que, quando a unção do Espírito Santo ela é o nosso escudo, então nós sempre estamos prontos, preparados, tanto para defesa como para o ataque. Não somos atingidos pelo mal. O mal pode chegar perto, mas ele não consegue nos atingir. No versículo 26, quando a gente lê em meio ainda esse hino de Davi, ele dizendo assim: angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Tu eras amabilíssimo para comigo. Excepcional era o teu amor, ultrapassando o amor de mulheres. O que Davi estava querendo dizer com estas palavras? Que tipo de amizade íntima, que tipo de amor era este? Lealdade e compromisso. Havia intensidade que modelava a amizade de Davi e Jonatas. Isso era raro entre os homens e praticamente inexistente entre homens e mulheres. Jonatas, ele compartilhava com Davi o seu manto, túnica, arco, espada, bens que eram valiosos para um guerreiro. Você pode ver isso em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 1 ao 4. Ou seja, eles se viam como irmãos de alma e por isso tratavam-se desta forma. Que lindo, que linda esta amizade, não é verdade? Hoje em dia ela tem sido mais difícil de se encontrar do que uma agulha no palheiro, não é verdade? No capítulo 2, no versículo 1, nós vemos algo magnífico acontecendo. Depois disto, consultou Davi ao Senhor dizendo, olha só, ele consultou a Deus: subirei a alguma das cidades de Judá? Respondeu-lhe o Senhor: sobe. Perguntou Davi: para onde subirei? Respondeu o Senhor: para Hebrom. Que maravilhoso! Deus levou Davi ao trono.
Quantas e quantas pessoas que ficam correndo atrás de reinar, porque acreditam ter um rei na barriga, sendo que Deus é quem coloca e Deus é quem tira do trono. Se nós estamos vivendo e buscando viver debaixo da sua vontade, é Ele quem conduz ao trono, é Ele quem conduz ao reino, a reinar. Se conscientize disso e viva debaixo de sua vontade. No versículo 5 ao 7, nós vemos Davi agindo de forma política, humana e com liderança para buscar agregar, conquistando, não impondo. Quando ele agiu com os homens, por exemplo, lá de Jabes Gileade, tratando-os daquela forma. É o comportamento de todo líder, não do chefe, do líder, porque ele sabe agregar e sabe aproximar as pessoas de si. No capítulo ainda 2, do versículo 18 ao 23, nós vemos uma cena muito interessante. Abner correndo de Azael. E ele ali correndo e a todo momento dizendo: se desvie para a direita ou para a esquerda, pare de me perseguir. E ele com uma lança na mão. E Azael estava cego, desejando alcançar Abner. Até que a ponta de trás da lança, a parte de trás da lança de Abner, perfurou abdômen de Azael. O que isso nos ensina? Existem coisas que nós perseguimos que, se a gente continuar perseguindo, vai nos matar. Será que tem alguma coisa que você tem perseguido de forma obcecada, que na verdade isso, se você continuar perseguindo, vai matar você? Abra os seus olhos. Não haja pelo impulso, pelo ímpeto e nem pelo coração. Raciocine. No capítulo 3, nós vemos que existem guerras que duram mais tempo, quando diz assim: durou muito tempo a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Davi ia se fortalecendo, porém os da casa de Saul se iam enfraquecendo. Você precisa ter consciência, cada um de nós precisamos ter, que existem guerras que duram mais tempo e nós não podemos ficar afoitos. Nós temos que confiar, porque com Deus nós nos fortalecemos e o inimigo se enfraquece. No capítulo 3, ainda no versículo 6 ao 11, nós vemos a divisão que havia no reinado de Isbosete, que era o substituto de Saul naquela ocasião, posto por Abner. É impossível uma casa, uma empresa, um governo onde não há respeito, não há subordinação, prosperar. Por tudo o que fez, Abner acreditava que deveria ter privilégios especiais. Isbosete era um rei, entre aspas, só de boca, mas não de espírito. Não havia nele legalidade de rei, diferente de Davi, que foi a cada dia conquistando esse espaço. Tudo indica, no versículo 14 e 15, que Davi amava Mical, por isso pediu que a trouxesse. Está escrito isso em 1 Samuel 18, 20. Além de ter feito para casar com ela, né? Ele também, sendo genro de Saul, poderia exigir ser o seu legítimo sucessor. No versículo 24 ao 25, vemos Joabe indignado com o comportamento de Davi. E ele vai reclamar com Davi. Cuidado com os que te rodeiam. Cuidado com os que te dão conselhos ou tentam despertar em você aquilo que não é bom. Isso é prejudicial. Nós vemos, por exemplo, que Davi, com as palavras que ele expressou após a morte de Abner, ele reprovava aquele comportamento. Abner advertiu Azael várias vezes e se defendeu na batalha. Já Joabe matou por meio de trapaças e de engano. Amanhã eu vou continuar falando um pouco sobre o capítulo 4, que é muito profundo e importante.
Você é especial para Deus. Até amanhã.